Bom dia, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nós vamos finalizar o nosso tema da semana, que é dons e talentos. E para finalizar esse tema, o que a gente faz? A gente celebra, né? Então, nosso subtema é celebrando o sucesso com humildade e gratidão. E nada mais, nada menos quem poderia estar com esse tema falando sobre gratidão, a nossa preciosa Juliana Maia. E é com você, minha linda. Transborde nossas vidas. Amém. Gratidão, né? Eu vou colocar Juliana Maia Marinato. Gratidão. Meu sobrenome. Bom dia, bom dia. Que tema gostoso, né? Eu amo, assim. Sempre fico para os finais de semana, né? De vez em quando eu levo uns temas bem abençoados assim, para tratar, né? Mas quando é gratidão, o coração já se aquece, já se alegra, né? Porque a gratidão transborda. Então, o nosso tema é dons e talentos, o subtema celebrando o sucesso com humildade e gratidão. E o nosso versículo ele está em Filipenses 2:3, que diz o seguinte: Antes, com humildade, considere os outros superiores a vocês mesmo, né? Então, o sucesso alcançado através dos nossos dons e talentos deve ser celebrado com humildade, pois reconhecemos que sem a graça de Deus nada seria possível. Ao alcançarmos nossas metas, é crucial lembrar que o nosso esforço não é o único fator responsável pela vitória, mas sim a orientação divina. Celebrar o sucesso com humildade significa reconhecer que Deus é o verdadeiro autor da nossa trajetória. Nossa prosperidade não é um motivo de orgulho egoísta, mas uma oportunidade de honrar a Deus e de compartilhar as bênçãos com os outros, né? Então, assim, isso já se tornou até clichê entre a gente, né? De a gente dizer que sem Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém, né? Porque é Ele que nos capacita, gente. E é tão bom falar isso com propriedade, ter esse entendimento e viver isso na prática, né? De que a gente sabe que a gente conquista as coisas, bens materiais, que a gente consegue sucesso financeiro, que a gente consegue sucesso profissional, mas que não é a gente. A gente se esforça, a gente faz o natural, mas o sobrenatural é com o Senhor. Ele que nos capacita, ele que nos dá expertise, ele que nos dá agilidade, é Ele que nos dá a sabedoria. Gente, então, hoje eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre o crescimento e a evolução profissional que eu tive nos últimos 12 meses, né? O meu crescimento. E quando vieram me dizer, né? Tipo, uma reunião, a pessoa disse, não, Ju, você está super capacitada, você já é uma analista do departamento pessoal. Eu fiquei, oi? Sabe? Você já está aqui em cima, o meu chefe falando, tem coisas que nem eu não sei, tu já se atualizou, tu tá ativa, tu tá te capacitando, então você já é uma analista, sabe? Aí eu fiquei assim, cara, há 12 meses atrás eu entrei no DP sem experiência nenhuma. Assim, conheci o básico, né, de saber o que era um contra-cheque, saber que tinha um salário ali para conferir, mas tantas rúbricas que eu não sabia nem o que era rúbrica. E hoje, assim, né, a pessoa chegar comigo e eu consegui resolver uma situação. Todo dia as demandas chegavam e eu ficava desesperada, que eu não sabia para onde ir, eu ia pesquisar. E assim, hoje a pessoa chegar comigo para uma conversa, Ju, eu queria que tu fizesse uma análise para mim sobre uma situação assim. Eu sou comissionado e eu estou pagando muito imposto sobre INSS, sobre imposto de renda. O que seria melhor para mim como pessoa física, como pessoa jurídica? E eu consegui fazer um mapeamento da situação dessa pessoa ali. A gente estava numa escada e eu comecei a conversar com ele, expor a situação e ver o que era mais vantajoso para ele. Aí depois eu parei e eu, caramba, eu não precisei consultar ninguém, eu não precisei ir buscar uma resposta no sistema, eu já tinha o conhecimento de causa, sabe? Isso me deixou tão feliz. Eu disse, oh, Jesus, obrigada.
E assim, a minha gratidão é ao Senhor, né? Porque Ele que me capacita. Então, assim, esses desafios que aparecem no setor diariamente, que me assustava, hoje são os desafios que estão me fazendo ter um conhecimento, ter um entendimento. E assim, eu consegui orientar uma pessoa, sabe? Assim, de eu conhecer a situação. E assim, isso é Deus, né? Tipo, eu tenho estudado, eu tenho buscado, mas assim, quem me capacita é o Senhor. Então, sem o Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu nem existo, né? Tipo, se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estava nem aqui ministrando. Mas assim, o quanto ele tem me honrado, sabe? Assim, o quanto Deus ele é maravilhoso, sabe? Ele tem assim me colocado em um outro nível, sabe, como profissional. Eu sempre tive uma profissional como referencial para mim, e essa semana, com tanta atualização que está tendo, né? Inventaram agora uma história de um empréstimo consignado. E aí, assim, bem desafiador, né? Então, você tem sempre que estar se atualizando e assistir aula e assistir live. E eu correndo atrás, né? Chegava em casa, meu Deus, bora assistir, bora ver como é que eu vou fazer e tal. Aí, assim, tem uma pessoa que eu sempre tive como referencial, de, tipo, sabe aquela pessoa que se eu perguntar para ela, ela vai saber me responder tudo? Então, essa semana que passou, essa pessoa veio me perguntar como é que fazia isso, sabe? E tipo assim, eu que já fui dizer, olha, você vai aqui, você pega isso aqui, você entra nesse site, depois nesse outro site, você puxa aqui e consegui ensinar a pessoa, sabe? Aí eu fiquei, caramba, Ju, você realmente está crescendo. Mas assim, tudo é para honra e glória do Senhor, porque é Ele que tem feito isso, sabe? E de pouquinho em pouquinho eu tenho visto a minha evolução, tipo, como profissional, sabe? A capacitação que o Senhor tem me dado. Mas claro que a gente nunca vai estar pronto, sempre vai ter algo novo. Ontem mesmo saiu uma nova MP, ainda não deu tempo de ler. Então, assim, é sempre se atualizando. Mas, assim, com o Senhor, as coisas começam a ficar mais leves, sabe? Quando a gente se alinha com o que Ele tem para a nossa vida, a gente realmente busca, né? Deus, eu gosto disso aqui, eu tenho prazer em fazer essas situações, mas é o que tu tens para minha vida? Né? Porque às vezes a gente quer insistir numa área e às vezes a gente fica, será que é isso que Deus tem para minha vida? E no início, há 12 meses atrás, eu cheguei a me questionar, Deus, será que eu fiz uma faculdade e eu entrei nessa empresa? Será que realmente eu tenho capacidade para fazer isso aqui? É muita coisa. Quantas vezes eu fui dormir chorando, né? Perguntando, Deus, eu que não tenho entendimento, eu não tenho sabedoria, eu não sou capacitada, qual é o meu problema, Deus? Por que que eu não consigo evoluir no meu setor? Por que que eu não estou conseguindo, sabe? É muita coisa. E hoje quase 13 meses, já é 13 meses depois, sabe, eu consigo já ver com leveza e ver com alegria, com gratidão o que o Senhor fez, né? Então, tipo assim, a nossa evolução depende muito do Senhor, né? Porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita, a sabedoria vem dele, né? Então, assim, quando a gente chegar a um ponto, que nem no caso que eu estou chegando, eu não esquecer que quem me colocou aqui foi o Senhor, não é que a Ju é uma ótima profissional, a Ju é isso, não, é Deus. É o agir de Deus na minha vida, é o sobrenatural do Senhor, que eu nunca esqueça isso, né? Que Ele me colocou ali, Ele tem me capacitado, e se eu sou hoje uma profissional, uma analista, é para a honra e glória do Senhor. Isso me deixa muito feliz, e isso não é para me engrandecer, não é para me achar que eu sou melhor que ninguém, não, é para me estar honrando o Senhor, e quando alguém precisar, eu poder compartilhar, eu poder ajudar, eu poder motivar outras pessoas, né? Ah, tem gente que está se formando agora, vivi a experiência, uma moça que se formou agora, pude compartilhar umas situações com ela, já ensinar alguma coisa, e ela começou em outro escritório, e esses dias ela já me mandando práticas que ela aprendeu comigo. Ela mandou foto de coisas que ela estava fazendo no e-mail, o caderninho dela tudo anotadinho, sabe? Os passo a passo. Então, de alguma forma, eu já consegui frutificar na vida dela, né? Como profissional. Então, assim, que a gente use isso para ajudar as pessoas, para ser bênçãos, para levar a leveza, para levar
a confiança, né, em si, porque quantos profissionais estão aí formados na sua área de tem sua formação, estão trabalhando em outras áreas porque estão numa zona de conforto que não é confortável, mas tem um lugar onde tem o seu salário todo mês, né? E não se permitem viver o novo, né? E viver o sobrenatural do que realmente o Senhor tem para sua vida profissional, né? Então, tipo assim, eu virei uma chave aí que eu estava segurando essa chave fazia 7 anos, né? Numa outra empresa, numa outra função, me diminuindo, não me sentindo capaz de assumir a minha profissão. E Deus, ele fez esse agir, ele me direcionou ao ponto tipo assim, ele me colocou na frente do. Vamos fazer um exemplo, ele me colocou na frente do barco e a água subindo, ou tu entra nesse barco e vai fazer a tua direção, ou então tu vai se afogar. E foi isso que eu fiz, né? Essa mudança de carreira, de profissão. E aqui, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que 12 não, 13 meses depois eu consigo respirar e seguir com leveza, né? Porque o Senhor tem me capacitado. Então, seguindo, Deus, em sua infinita bondade, nos dá as vitórias para que possamos usá-las para o bem do próximo. O verdadeiro sucesso, portanto, não é medido apenas pelas conquistas materiais, mas pela maneira como usamos nossas vitórias para servir a Deus e aos outros. A humildade diante do sucesso nos permite continuar crescendo, sabendo que tudo que alcançamos é por sua misericórdia. Celebrar com gratidão nos impede de cair no orgulho e nos lembra constantemente do nosso papel como mordomos de tudo o que Deus nos confiou, né? Então, como eu acabei de falar, é sempre para a honra e glória dele, porque sem ele a gente não chegaria onde nós estamos, né? O sucesso que experimentamos não é fruto apenas da nossa capacidade ou esforço pessoal. A Bíblia nos ensina que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, do Pai, das luzes. Portanto, quando conquistamos algo, o primeiro passo deve ser o reconhecimento da soberania e bondade de Deus em nossas vidas. Então, o nosso manual ele é bem claro, né? Bem claro, bem direto. Se não for Deus, a gente não consegue. A gente pode até conseguir, né? Na força do braço, mas é mais pesado, é mais desafiador e não vai ser completo. No final, a gente não vai ter essa paz, não vai ter essa leveza, não vai ter essa alegria e a gente não vai ter a certeza de que a gente está no caminho certo. Então, é só com o Senhor, né? Então, assim, não importa quantas voltas vão dar, a gente não sabe, né? Quais são os caminhos que o Senhor tem reservado para a gente, mas a partir do momento que a gente confia a direção do nosso barquinho a Ele, não importa quanto a gente vai navegar, mas a gente vai chegar e a gente vai estar em paz, a gente vai ter a famosa paz na guerra, né? Em meio aos desafios, em meio aos choros, aos desesperos. Mas Deus, ele vai estar nos capacitando, ele vai estar nos direcionando, né? Em Filipenses 2:3, ele nos orienta a agir com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Isso significa que, mesmo diante das conquistas, não devemos nos envaidecer ou pensar que somos melhores que os outros. A humildade é a postura de um coração que entende sua dependência constante de graça de Deus. Então, às vezes o orgulho, né? O orgulho nos tira do jardim, como diz um louvor, né? E assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Sempre, 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 quando a gente chegar a um ponto de dizer, nossa, eu consegui, eu cheguei onde eu queria. Mas não esqueça, gente do céu, não esqueça que foi Deus. É Deus que te colocou lá, porque às vezes sobe, 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 e a vaidade te tira do jardim, te tira dali, as coisas vão começando a acontecer, e você não vai entender, mas é o teu orgulho. Então, antes de qualquer coisa, ajoelhe no chão, oração, agradecimento ao nosso Deus, e purifica nosso coração, purifica nossa mente e não nos permita nos envaidecer, porque a vaidade e o orgulho, ela nos derruba.
A pessoa começa a dizer, não, eu sou agora, o quê? Sou analista agora, eu tô aqui em cima, então quem são esses que estão aqui abaixo de mim? E aí, gente, a partir daí é só ladeira abaixo. A pessoa começa a colocar, dizer que é pela sua força. O que aconteceu com o grande Golias? Golias não, Golias foi vencido pelo Davi. Eu tô tentando. Gente, o nome, que era o mais forte de todos, Sansão, né? Sansão, ele foi feito, ele nasceu com um propósito, né? De ser forte para libertar o povo, né? E pela sua força, mas a partir do momento ele perdeu a conexão com o Senhor, né? E a partir do momento que ele perdeu a sua conexão com o Senhor, ele perdeu a sua força. Então, assim, isso é uma prova bem viva e bem prática do que é. Enquanto o Espírito Santo ele estava com Deus, ele tinha suas forças, ele ia e vencia não sabia quantos soldados, né, sozinho, porque ele estava com o Senhor. Mas a partir do momento que a vaidade, o orgulho chegou, ele nem percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele e ele foi derrotado. Então, assim, da mesma forma é com a gente. Enquanto a gente estiver com o nosso coração puro, com o entendimento de que não é a nossa força, que não é a nossa capacidade, que é o Senhor, vai fluir. Mas a partir do momento que a gente sem vai descer e pensar que é o próprio braço, a gente pode ter certeza que os desafios vão chegar, você não vai conseguir resolver, vai começar a dar as coisas errado, e no fim você vai caindo, você vai ser substituído, sabe? E vai ser só ladeira abaixo porque a gente tem que honrar o Senhor, né? Então, em primeiro lugar, Ele, e Ele que vai nos direcionar, e assim a gente consegue seguir com clareza, né? Dos propósitos para as nossas vidas, né? E assim, além disso, Deus nos dá vitórias não para nosso próprio engrandecimento, mas para que sejamos canais de bênção para os outros. O sucesso cristão se mede pela capacidade de servir, abençoar e glorificar a Deus por meio do que conquistamos. Jesus, o maior exemplo de humildade, mesmo sendo filho de Deus, veio para servir e não para ser servido. Assim devemos usar nossos dons e talentos para cumprir esse mesmo propósito. Gente, Jesus veio a essa terra e ele veio para servir. E às vezes a gente está aqui, meras mortais, e a gente quer ser servidas. A gente não quer ser serva. Gente, algo de errado não está certo. Nós somos servas do Senhor, nós estamos aqui para levar a sua mensagem, para fazer o que precisa ser feito, mas às vezes a gente chega a um ponto e diz: ah, não, deixa eu ficar aqui, porque vão me servir, vão fazer para mim, eu quero. Tipo assim, quer ter uma outra posição, sabe? E aí que a gente nunca esqueça, gente, Jesus, o maravilhoso, o perfeito. Jesus veio aqui e veio para servir. Veio para curar, veio para levar a mensagem, veio para trazer amor, para trazer transformação. Jesus. E às vezes a gente quer sentar numa cadeirinha ali de rainha, né? Quer ser servida, quer ser bajulada, quer ser mimada, porque acha que está no nível superior dos outros e precisa. Não, gente, cadê nossa humildade? Nós estamos aqui para servir. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Não importa a sua posição financeira, não importa a sua posição social, não importa a sua profissão. Se antes eu era uma secretária, um auxiliar, né? Hoje, porque eu sou a analista do departamento pessoal, que eu estou acima dos outros. Isso não me difere, né? Então, tipo assim, que o nosso coração entenda isso, que nós estamos aqui para ser serva, e não importa as circunstâncias, a gente tem que servir, a gente tem que levar a palavra, a gente tem que levar o grande diferencial que é o amor de Deus, né? O amor ao próximo, o cuidado com o próximo. A gente tenha esse entendimento, né? E a gente esteja disposta. Olha, esses dias, quinta-feira, cedo, uma pessoa me cobrou a folha, né? Que eu ainda não tinha enviado. E aí eu fui fazendo outras demandas, e eu consegui enviar só uma, ficou faltando de uma outra empresa, né? Que é um grupo. Aí eu passei na sala dela.
para dizer, né, que eu tinha mandado uma e que a outra às 14 horas eu ia mandar. Quando eu cheguei, eu vi que ela estava aflita, né? E ela começou a falar que estava passando por umas situações familiares, que ela estava bem nervosa, agoniada, que não estava conseguindo trabalhar, né? E eu falei, amém. Eu disse, mas você consegue resolver a situação? Ela, não, está acima de mim, não consigo fazer nada. Mas era uma situação bem desafiadora. Eu disse, amém, então coloca um louvorzinho, faz uma oração. Aí ela ficou me olhando assim. Aí eu falei, tá bem, Deus, eu já entendi. Eu nunca passo na sala dela, passo direto. Nesse dia, Deus fez eu ir lá falar com ela. Eu peguei, coloquei minha bolsinha ali do lado, disse, vou orar com você. Peguei nas mãos dela, ela me apertava tão forte a minha mão, sabe? E eu senti a presença do Espírito Santo ali, eu orei, intercedi por ela, pela família dela, pela situação, sabe? Aí ela chorou, e no final se sentiu mais leve, sabe? Então, assim, não importa onde a gente esteja, a gente está aqui para servir, para levar a palavra de Deus. E naquele momento, Deus me usou para ir ali, não simplesmente para falar que eu ia. Eu poderia ter mandado isso pelo WhatsApp, eu poderia ter mandado dizer, olha, de tarde eu mando, ou então nem precisaria dizer que de tarde eu enviaria, porque ela já ia ver que estava lá. Mas Deus fez eu ir lá, bater naquela sala, e ela falou exatamente isso. Ela disse, Ju, tu nunca vem aqui. E olha, hoje tu veio aqui só me dizer isso, porque foi Deus que te mandou aqui. Então, assim, que a gente tenha esse entendimento, não importa onde a gente esteja, quem nós seja, qual é a minha profissão ali, mas eu estou ali, disposta a levar a mensagem do Senhor, porque a gente veio aqui para servir, para ser serva. E assim, a gente sempre esteja com o nosso coração disposto e que tudo seja para engrandecer o nome do Senhor, não a gente, porque a Ju gosta de orar, porque deu a oportunidade, estou orando mesmo, mas que seja assim, para levar o acalento do Senhor, porque foi isso que Deus nos direcionou, né? Para levar a sua palavra. E por fim, a humildade diante do sucesso é também uma postura de sabedoria. Ela nos mantém ancorados na dependência de Deus, abertos à correção e ao aprendizado contínuo. Não podemos permitir que as vitórias nos levem à complacência espiritual ou à arrogância, porque isso impede o nosso crescimento. Reconhecer que Deus é quem nos sustenta nos leva a uma vida de constante busca pela sua presença, direção e renovação. Amém. Esse aqui é todo dia, né? A oração de gratidão, a oração de pedido de direcionamento e a oração de dizer: Deus está tudo contigo. Estou aqui para te servir, me direciona e o melhor de tudo, que eu seja obediente. Porque às vezes a gente pede a Deus, Deus mostra, a gente faz o que Deus mostra para a gente fazer. Não, porque a gente quer um caminho mais fácil, um caminho mais curto, e a gente não obedece. Aí depois chega lá na frente, a gente tinha que, se tinha que andar 1 quilômetro, a gente ia andar 2, porque a gente não obedeceu. Então, quando a gente pedir direcionamento do Senhor, que a gente esteja disposto a obedecer. Em relação à correção também, que o nosso coração não seja endurecido. Quando a sua irmã vier dizer que você está fazendo algo diferente, algo de errado, você aceite a correção, se humilhe diante do Senhor e comece de novo e faça o que é certo. E para finalizar, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus, reconheço que sem ti nada posso. Obrigado pela tua graça que me capacita a usar os dons e talentos que me deste. Oh, glória a Deus. Ajuda-me a celebrar minhas vitórias com humildade, sempre lembrando que tudo vem de ti. Que minha vida seja um reflexo da tua bondade e que eu possa servir com um coração grato e humilde. Livra-me de orgulho e da vaidade, que eu cresça em dependência de ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas.